Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Joana. Vamos então cerrar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos nos ligar ao mentor, esse nosso amigo que está sempre conosco, nos intuindo, nos protegendo e nos sustentando. Vamos nos ligar a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, que muito se alegra e nos recebe com muito amor e carinho, juntamente com a irmã Rosário. Vamos nos ligando com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, pedindo a ela que projete o teu manto de amor e de luz sobre cada um de nós, trazendo o lenitivo que tanto precisamos. Junto a Maria, ela pega-nos pela mão e vai nos levando à presença de Jesus, o nosso Mestre querido. Jesus, gratos somos por todo o sacrifício que fez para estar entre nós. Gratos somos pelo teu evangelho de luz. E assim, pedimos que nos leve à presença de Deus, o nosso Pai, a quem gratos louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Pedimos a espiritualidade e nós envolvamos a Cecília para a lição da tarde, que assim seja. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui com vocês, principalmente devido ao assunto. Quando a gente fala de evangelho, o nosso coração se enche, assim, completude, porque é no evangelho que nós encontramos todas as menções e todas as instruções para os momentos que nós estamos atravessando. Se vocês viram o cartaz que está lá fora, nós vamos falar de justiça, de amor e de caridade. Falar de justiça hoje em dia é um pouco diferente do que a gente falava antigamente. Porque quando a gente liga a televisão e acontece algum caso mais premente, as mães chorosas, todos pedem justiça. Que será essa justiça que nós pedimos a todo instante? Será uma justiça humana ou será uma justiça divina? O que nós entendemos realmente por justiça? Também na televisão nós ouvimos continuadamente falar em Estado democrático de direito. Nós não estamos numa democracia, então a gente vai falar de justiça humana pensando nessa democracia. Todos somos iguais perante a lei, só que alguns, pela sua quantidade de envolvimentos espirituais, pela sua quantidade de, às vezes vamos dizer, até de desleixo pessoal, se acham um pouquinho melhor que os outros. Mas isto depende da justiça humana, porque a justiça divina não é assim que se comporta. A justiça humana traz privilégios que são incompatíveis com a justiça divina. Isso está completamente expresso já no Evangelho. Todos aqueles privilégios, todas aquelas considerações pelas quais as criaturas tendem a se colocar num
Planalto melhor, ela está incoerente com a justiça divina. Porque a justiça divina é natural. É aquela pela qual Deus está dirigindo todo o universo, toda a sua criação. E nada foge a essa criação. Nós pensamos que só nós humanos somos criados? Não. Como humanos, que temos a liberdade de pensamento, que temos uma consciência esclarecida, nós precisamos nos lembrar que a criação envolve os 3 reinos. E nós devemos ter respeito para com os 3 reinos. Imaginemos então o respeito que devemos ter para com o nosso próximo. Não violar a sua liberdade. E quando nós estamos, então, sustentados por princípios morais e de caridade, é que nós vamos ter a sustentação para dizermos que, em determinadas circunstâncias, nós estamos tendo, sim, justiça, empregando a justiça e também pleiteando a justiça para nós. Muitas vezes nós pensamos, antes de ler qualquer livro mais de instrução, como Deus vai governar este nosso mundo? Quais são as leis? Quem já teve curiosidade de buscar no livro dos Espíritos, vai encontrar lá 12 leis morais. E vai encontrar também algumas leis universais. Para que elas fossem empregadas e entendidas por nós, a equipe do Espírito Verdade trouxe explicações muito pormenorizadas. As leis universais nós vamos acabar entendendo através de estudos pela ciência, porque a doutrina é, antes de tudo, fundamentada também na ciência. Dentro das morais, a equipe do Espírito Verdade trouxe para nós toda aquela série que pode ser conjugada e limitada em uma só, porque nós poucas vezes vamos estudar a lei de adoração, a lei de justiça, a lei de liberdade, a lei do trabalho. E o próprio Evangelho nos ensina que nós podemos conjugá-la numa única lei, além da justiça, do amor e da liberdade. E é por estas leis é que nós somos direcionados ao Evangelho, porque é ele que vai continuar trazendo para nós a consolação. O que nós podemos falar a respeito de justiça e amor? Se nós nos lembrarmos de todas as civilizações, uma especial nos trouxe bastante conhecimento. É aquela justiça, é aquela lei que Moisés trouxe para nós, nos ensinando, através dos 10 mandamentos, o que nós deveríamos fazer. E a primeira proposição é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós amamos a esse nível o nosso próximo como a nós mesmos? Nós amamos a Deus no nosso plena consciência, na nossa plena integridade moral? Ou será que nós desprezamos em algumas vezes por causa de nossos interesses mais mesquinhos? Qual não é a pessoa que tenta barganhar com Deus em determinadas situações? Por exemplo, os estudantes na época de provas começam a fazer promessas, que é incompatível com a doutrina espírita, e promete a Deus que, se for passar de ano, rezará tantos terços, deixará de comer chocolate e tudo mais. Isso não é agradar a Deus. Deus não precisa desse agrado. Jesus não precisa disso. O plano espiritual nenhum precisa disso. Nós é que precisamos ter consciência e um pouquinho de sensatez para saber que nós não podemos fazer barganha nem com o plano espiritual, porque eles estão completamente atentos às nossas necessidades. Eles estão continuadamente promulgando bênçãos que vêm do plano espiritual para nós. Deus, pela sua infinita bondade, nos preenche continuadamente. Quando pela manhã nós abrimos uma janela, respiramos aquele ar puro, é a infinita bondade e a misericórdia divina que está nos despejando aquela carga de energia pela qual nós vamos nos sustentar todo aquele dia. Veja, a graça divina é para nós de graça. Agora, o que nós fazemos com essa graça divina tem um preço. Porque se nós nos afastarmos das leis, se nós
infringimos as leis, nós temos lá uma última lei, que é a lei de causa e efeito. Acredito que todos conhecem essa lei. Tudo aquilo que nós agimos, pensamos ou falamos, entra na nossa conta, no nosso débito ou no nosso crédito. Queiramos, então, que através do estudo do Evangelho, possamos ter muito mais créditos do que débitos. No Evangelho a gente aprende que Jesus não dá a cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Então, o que é próprio para uma criatura, não é próprio para outra criatura. Porque cada um tem um nível de conhecimento, um nível de comprometimento consigo mesmo, porque não é ninguém no plano espiritual que nos vai cobrar, mas é a nossa consciência, que quando desperta, ela precisa ser socorrida. E nós aprendemos dentro da doutrina que ela, em especial, é consoladora. Quando a gente abre as páginas do Evangelho, quando nós temos uma preocupação muito grande, quando nós temos uma dificuldade muito grande, se nós tivermos aqueles olhos despertos e a consciência em estado de alerta, nós vamos encontrar naquelas palavras aquilo que vai servir de conforto para nós. E nós vamos aceitar para o nosso benefício ou não vamos aceitar e ali vai fazer muito mal para nós. Então nós vamos sentindo que essas leis divinas, elas atuam continuadamente em nós, ainda que nós não queiramos. E nós precisamos então pensar, bom, como é que eu vou fazer quando eu me afastar um pouco da lei divina? Muitas vezes a gente recebe até uma recomendação, através das várias entrevistas pelas quais a gente passa, que a gente precisa aprender o perdão. Se eu violei alguma lei, como é que essa lei vai me perdoar? E aí nós temos que conjugar a primeira lei de Deus, ao próximo como a mim mesma, nós temos que começar a respeitar a nós mesmos, nos perdoarmos, porque muitas vezes nós encontramos muita dificuldade porque nós não nos perdoamos pelas situações mais constrangedoras, por aquilo que por motivo nenhum nós não conseguimos realizar coerentemente como queríamos. Então esse perdão veio e deve vir a nós. E só virá se nós buscarmos uma mensagem coerente, se nós buscarmos dentro do Evangelho, se nós buscarmos dentro do nosso espírito, onde habita Deus, a figura do nosso mestre. Porque se Deus não tem uma figura física para ser representado, o seu representante maior, que é Jesus, teve uma representação física. Inclusive, não só uma representação física, mas ele foi declarado para nós como um modelo de perfeição. E nós vamos então ligar a mais um conhecimento. Estamos num mundo de aprendizado. Vamos esquecer completamente que falamos de provas e expiações. Porque muitos autores só falam para nós que quando nós estamos na vida corrente, encarnados, nós estamos em prova. Porque se a vida é um aprendizado, tudo aquilo que passa por nós é uma prova. Que a expiação só acontece no plano espiritual, quando nós entramos, então, em perturbação, porque nós deveríamos ter feito assim, 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 e não fizemos. Quando a nossa consciência vai nos acusar de qualquer impropriedade, de qualquer infração mais profunda. E veja que coerência boa. Nós sabemos que temos esse corpo, que é o sustentáculo do nosso espírito. Nós falamos até que é a casa do nosso espírito. É um tabernáculo sagrado. Se nós não agirmos com coerência mental, com o nosso espírito, nós vamos abalar toda a nossa estrutura, vamos entrar em processos de perda de energia, não vamos absorver cotidianamente aquilo que precisamos e vamos degringolar com todo o nosso aparelho físico. E hoje nós temos uma grande representação
desse malefício que a humanidade está proporcionando a si mesma, através do estresse, através do pânico, através da depressão. Então, o amar a si mesmo inclui uma infinidade de coisas pelas quais nós temos que ter atenção. Não é egoísmo, porque o amor a nós mesmos tem uma outra conotação. Ele tem a conotação de conhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Só nos conhecemos quando nós paramos numa meditação e vamos pensar: o que é que foi que eu fiz hoje que não está muito bem resolvido? E partirmos rapidamente para acertar aquela situação. Então, nós vamos também ver no Evangelho e nas recomendações a respeito do perdão. O que é o perdão em última instância? É só não sobrepor-se àquela criatura que nos criou o embaraço? Não é nós não aceitarmos aquilo que nós fizemos por nós mesmos? Sim, significa isso tudo. Porém, cada um de nós tem que procurar, nessas situações de constrangimento para com o outro e para consigo mesma, interpretações mais profundas. Há pouco tempo me perguntaram como é que eu poderia definir o perdão. Porque na vida cotidiana, no nosso relacionamento até familiar, filhos, marido, parentes, eu vou perdoar fulano de tal pelo mal que ele me fez. Será? Aí a própria pessoa diz: eu perdoo, mas não esqueço. É óbvio, porque do nosso perispírito está tudo marcado. Porém, o esquecimento para nós significa não querer revidar esta falta de amor para com aquele que nos criou esse embaraço. Essa falta de amor pode fazer com que nós não nos perdoemos. E aí nós começamos numa roda sequencial que poderá ter grandes prejuízos, não só a nível mental, mas principalmente a nível físico. Então, voltando à definição, eu encontrei uma definição que serviu para mim. E cada um vai pensar per si. Para mim, o perdão significava ter indulgência para comigo mesma e para com os outros, quando porventura não fizerem aquilo que eu almejava. E ter também compaixão. Por que compaixão? Aí nós vamos lembrar do grande ensinamento de nosso Pai. Quando Ele nos criou, todos em igualdade de condições. É ou não é? Não fomos todos criados iguais? Tem até uma definição: simples e ignorantes. Muito bem. E a nossa simplicidade, quando foi que ela se tornou em complexidade? À medida em que nós não ouvimos a nossa consciência, como homens ainda muito primitivos, porque na consciência está escrito tudo aquilo que Deus almeja para nós. Vocês já devem ter ouvido a história da semente, que uma pessoa muito materialista, em situação de ser egoísta, de ser personalista e muito envolvida com interesses pessoais. Uma certa feita ela foi até um shopping e viu a inscrição, Loja de Deus. Como ele era muito materialista, como ele era muito interessado em coisas do mundo material, ele entrou na loja e viu aqueles frascos inscritos: paciência, perseverança, vaidade, orgulho. Então estava tudo separado, os vícios, e estavam colocados ao torno daquele as virtudes, a benevolência, o amor, a caridade. Então ele viu mais ou menos aqueles que estavam assim, um pouco mais, o nível um pouco mais baixo, e falou: puxa, estão pedindo muito da paciência. Então ele chega para o vendedor e fala: olha, me dê um pouco da paciência. O vendedor pergunta para ele: mas por que paciência? Ele fala: esses que estão em nível mais baixo são aqueles que o povo pede mais. Então eu também vou pedir perseverança, humildade,
todas aquelas virtudes que nós já conhecemos. Aí ele vê que num saquinho, como a gente compra semente na feira, eram colocados 3, 4, né, sementinhas, grãozinhos. E ele diz, puxa vida, mas as virtudes são tão poucas. Porque aqui nós só vendemos sementes. Nós não vendemos nem a planta, nem a virtude completa. Cada um de vocês tem que plantar, tem que regar aquela virtude, tem que cuidar com muito carinho e muito desvelo, para que ela possa crescer, se expandir. Porque, veja bem, cada um é responsável pela própria evolução, pelo próprio crescimento. Vocês podem até conhecer essa história de um modo diferente, mas nós precisamos nos lembrar de que todas as plantinhas precisam de um cuidado especial, de um cuidado de amor, porque sem um cuidado de amor, sem a dedicação de quem cuida daquilo, nada evolui. Em termos populares, a planta não vinga. Então, isso que nós precisamos ter para conosco mesmos. O amor que não é egoístico, que não é privilegiador, mas aquele amor real. Vocês acreditam que existem pessoas que não têm amor por si? Tem até um nome diferente. Como é que a gente poderia chamar? Autoestima. Porque muitas coisas nos convêm e muitas coisas não nos convêm. E nós temos que ser, então, humildes, descartar aquilo que não nos convém, delicadamente, humildemente, e angariar os frutos de quem quer nos trazer um conselho ou dizer algo muito propício para nós. Então, nós temos esses direitos, porque a liberdade do homem e a consciência do homem requer isso. Está lá, dentro do fundinho. Deus já colocou em nós, na medida da nossa evolução, nós vamos clareando esse nosso caminho. E vamos sendo justos para conosco mesmo, e vamos sendo justos para com todos. Estabelecendo o perdão como uma norma de evolução para cada um de nós. Atualmente nós temos, assim como uma característica de evolução, a tecnologia. Será que nós podemos usar a tecnologia para nos direcionarmos a nível espiritual? Quando a gente vai enfrentar um caminho desconhecido, a gente usa o GPS, não usa? Qual seria o nosso GPS espiritual? Além do Evangelho, nós temos tantos livros de orientação espiritual, tantas mensagens que o plano espiritual trouxe e continua trazendo para nós. Muitos passam aqui pela casa, são convidados a fazer cursos. Vamos seguindo esses cursos, vamos dilatando o nosso conhecimento, vamos abrindo a nossa consciência e muitas vezes até através de conversas com esses companheiros, eles dizem assim para nós, puxa, mas estava tudo tão calmo na minha vida, quando eu entrei ao Espiritismo, tudo aconteceu. Será verdade? Concordam ou não concordam? Veja bem, não é que tudo aconteceu. Tudo já acontecia. Porém, nós não nos dávamos conta de que nós éramos criaturas que tínhamos uma sustentação espiritual. Eles estavam tomando conta de nós e tocando o nosso sininho. Né? Hoje, todas as mensagens da internet vêm lá com o sininho para você tocar, para ver que você aprendeu aquela lição. E esse sininho, ele está dentro do nosso ser. Ele nos dá o alerta quando as coisas não estão indo muito bem, quando nós precisamos, então, tomar consciência e nos agirmos de um modo melhor. Então, nós temos, veja bem, que cuidarmos de nós. Atualmente, nós estamos sentindo que tem um movimento ecológico muito grande. Será que a ecologia também não nos chama atenção para que chegamos e sejamos atentos para com os outros reinos? O que estamos fazendo dos nossos minerais? Estamos cuidando?
O nosso corpo é feito de mineral. O nosso corpo é feito pelos vegetais que nós nos alimentamos, pela proteína que provém dos animais. E aí nós vamos lembrar de uma coisa que está tão em voga: as florestas, as matas, que o homem, pelo seu interesse pessoal, mesquinho, tão cruento, vai e põe fogo nas florestas. Todo mundo está em estado de alerta. Será que nós também estamos em estado de alerta? Conservar a higiene dos nossos rios, dos nossos mares, tudo isso faz parte da nossa Constituição. É tudo interdependente. Quando nós cuidamos de uma árvore, estamos sim cuidando da criação divina, porque Deus colocou ali para o nosso benefício. Vamos ter caridade? Vamos ter caridade. Vamos ter amor? E nós sabemos que o amor se sustenta na caridade. A caridade é o bem maior. Quem aqui não tem uma criança que caminha consigo? Seja filho, seja sobrinho. Quantas vezes nós tentamos ensinar a essas crianças, não espirituais, porque às vezes elas são bem mais evoluídas que nós, que elas precisam ter caridade. Como? Aquela caridade que vai ver o que o outro precisa. Aquela caridade que não vai conspuscar contra os reinos que lhe fazem parte, que não vai comungar com a falta de higiene, jogando as coisas no chão. Então a caridade faz parte. E os que estão em idade mais avançada, os que estão à tutela dessas crianças, têm sim como obrigação ensinar. Porque senão algum dia nós vamos receber do plano espiritual a intuição. O que é que eu fiz dos meus filhos? Será que nós conseguimos direcioná-los para o bem? Ou não tão bem? Então essa caridade pequenina, que vai nos acompanhando e que é tão exaltada no Evangelho, é propícia para todos nós, em todas as épocas da humanidade, sem escolha de dia nem hora. Nós vamos desenvolvendo, não só em nós, aquele desejo de proporcionar o bem. E aí nós vamos dizer, nós vamos sendo fraternos. É o primeiro passo. Vamos doando coisas que são nossas, vamos expandindo esta nossa colocação, vamos nos tornar criaturas benfeitoras, que visam proporcionar o bem aos outros, até nos levarmos a uma filantropia, que nada mais é do que atentar para um grupo maior da sociedade. Não podemos esquecer que a sociedade é uma das grandes leis universais e também uma lei moral. Nós temos que ver aquilo que nós fazemos que possa prejudicar o próximo. Um mau exemplo, uma palavra mal encarada, mal interpretada. Quantas vezes nós nos deixamos levar por melindres quando nós criamos ao torno de nós uma aura que vai contagiar o ambiente pelo qual nós lidamos. Tudo isso precisa ser muito bem cuidado por nós. E somos responsáveis. Quisera Deus que nunca a nossa consciência possa dizer algo de nós mesmos. Porque os níveis de caridade todos nós já conhecemos. Inclusive eu aqui também já falei que a caridade não se limita a somente dar aquilo que é nosso, mas principalmente dar de nós. Como dar de nós? Nós podemos até não ofertar nada materialmente, mas nós precisamos sim dar daquilo que nós podemos fazer para levantar o ânimo da criatura que está desconsolada, daquela que está passando mais necessidades que nós, e observar vagarosamente o que a pessoa precisa. Nas entrelinhas, acertar as necessidades, porque as necessidades espirituais
são muito maiores do que as necessidades físicas. Para essas necessidades físicas é tão fácil. A pessoa às vezes põe a mão no bolso, tira o dinheiro, dá, e não quer saber o que está acontecendo. Isso é o tipo de caridade? Não, é melhor ouvir. Às vezes a pessoa necessita de uma mensagem evangélica. Alguém aqui já teve essa experiência, de alguém dizer, eu precisava de alguma coisa que fosse o meu alimento espiritual. A gente pensa no alimento físico, e esse alimento espiritual nunca é completamente suprido. Nós precisamos descobrir os meios de suprir não só o nosso, mas o de outros. Atualmente tem até um programa muito bonito, de que quando a gente tem um livro bom ou de mensagens, e a gente se direcionar para algum local público, esquecer aquele livro na cadeira. Não existe coisa melhor, porque Emmanuel mesmo nos traz lições profundíssimas. Joana de Ângeles, a nossa mentora, se nós fizermos a nossa ligação pessoal, logo pela manhã, Joana, esteja comigo, mentores, estejam comigo. Eu vou enfrentar um dia com dificuldades, eu vou enfrentar perigos maiores. Eles vão nos dar. O que é a intuição e a inspiração? É a voz do plano espiritual falando conosco. E nós temos aquele ímpeto de ajudar, de fazer. Aí a caridade está sendo desenvolvida por nós. Eu trouxe aqui uma mensagem de Joana, que ela fala muito bem de como nós temos que agir a nível de caridade. É naquela obra Celeiro de Bênçãos, onde ela fala de caridade e presença. É valioso o ato de encaminhar víveres e medicamentos aos que padecem aflições. A contribuição de moedas se converterá em aluguéis, em necessidades primárias, que tornam dignos aqueles que permanecem no solo do desastre humano e moral. O pão, o tecido que doas, debater a fome e a nudez, sanados os males, as orações, os pensamentos salutares com que intercedemos a divindade pelos desafortunados que transitam entre nós, será o pão espiritual. Muito mais importante será o auxílio direto, representado pela tua presença. Vamos guardar. Não é só dar, mas é estar presente, sentir o que o outro sentiria. Pela tua presença, onde a dor predomina, seja na enfermidade ou na infelicidade, seja também na felicidade, com a palavra amiga e a expressão de esperança na dinâmica da fraternidade legítima. Ajudar por intermédio de alguém, quando não podes amparar diretamente, é e será o melhor. Porém, o socorrer deverá ser de qualquer modo. O esforço pessoal sempre enriquece o benfeitor, porque, visitando o casebre em ruína, estaremos meditando. Amparando e ombreando o aflito, nós estamos refletindo. Sanando as dificuldades de alguém, nós estaremos pensando nestas dificuldades. Participando dos problemas do próximo, nós estaremos valorizando as condições que usufruímos e agradecendo a Deus todas essas condições. Ser solidária é oferecer o tempo, as mãos, a presença. Deve ser o esforço em presença e não distante, como se por acaso estivéssemos receando o contágio com a proximidade das provações que afligem o nosso irmão. Que assim seja, Senhor. Foram muitas as lições hoje à tarde, né? Muita coisa para refletir, muita coisa para pensar e até mesmo pesquisar, né? As leis universais,
as outras leis citadas. Então, pegando o gancho, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus esta oportunidade que a nossa irmã Cecília nos ofertou, e vamos praticar um pouquinho da caridade que ela falou. Vamos abrir os nossos corações e deixar sair dele o que há de melhor em nós. Esse amor, essa vibração vai sendo recolhida pelos amigos espirituais aqui presentes e vai sendo levada não só para a nossa cidade, não só para o nosso estado, o nosso Brasil, mas para todos os países deste planeta. Que essas vibrações de amor levem o consolo, a paz, tudo aquilo que os nossos irmãos encarnados e desencarnados mais precisem nesse momento. Agradecemos a Ti, Mestre querido, a oportunidade bendita de estarmos aqui nesta tarde. Pedimos a Ti, envolva a todos nós no Teu amor, na Tua luz e na Tua paz. Seja a nossa companhia de volta aos nossos lares, aos postos de trabalho, e que possamos estar em segurança. E a Ti, Pai querido, gratidão por tudo que nos oferece. Que assim seja, graças a Deus.